Há bastante tempo atrás eu gravei no meu antigo vlog um vídeo sobre casamento gay. E eu também gravei um vídeo algum tempo depois, acho que uns 3 meses depois, 2 meses depois, também no meu vlog. Esse vídeo representa uma fusão desses dois vídeos, mas a resposta a uma série de críticas e argumentos e coisas que disseram pra gente que a gente quer poder lidar melhor nesse vídeo aqui, do Casamento Gay 2, O Retorno. A gente quer deixar uma coisa bem clara no começo desse vídeo, que é o seguinte: a gente acredita que o cristianismo é um pressuposto básico para que possamos observar o mundo à nossa volta e entender a sociedade que nos permeia. Isso significa que a nossa fé e nossos padrões religiosos são um pressuposto fundamental e indiscutível para o modo como a gente interpreta a sociedade, política e até mesmo o casamento. No entanto, a gente criou uma coisa com relação ao casamento gay. A gente acredita que o casamento gay é uma coisa prejudicial, não só de um ponto de vista religioso, mas que, observado de modo político, jurídico, social ou o que for, é prejudicial. E que, em suas estruturas internas, não faz sentido. Pegar a estrutura do casamento e transformar essa estrutura do casamento em algo que permite o casamento entre dois homens ou duas mulheres vai contra toda a estrutura do que casamento significou e significa e precisa continuar significando para que a gente tenha uma sociedade que faça sentido e que não simplesmente destrua suas instituições basilares, como a instituição do casamento, que é a principal instituição, célula máter do mundo. A família é a instituição central que compõe o pensamento social. Se a família está no centro da constituição da sociedade e nós começamos a tratar essa família de uma forma plástica, ou seja, não, eu vou moldar isso aqui, aquilo ali, de acordo com a evolução dos tempos, de acordo com a mudança do pensamento social, o que isso acarreta a longo prazo? Zygmunt Bauman trata um pouquinho realmente disso quando ele vai falar sobre a sociedade líquida. Ele vai dizer que os nossos pensamentos sociais, de um modo generalizado, eles não encontram mais um fundamento forte. Nós não temos princípios válidos pelos quais nós nos guiamos como havia no século XVIII ou no século XVII. Desde o início do século XIX, culminando agora no século XXI, o que vem acontecendo é que cada vez mais as pessoas se baseiam pelaquilo que está sendo vivido e não pelaquilo que é um princípio ideológico do que é o fundamental, o basilar, o primordial. As coisas simplesmente acontecem. Ninguém mais tem mais base para dizer por que acontece. Por que a família é dessa forma? Por que a cultura é dessa forma? Por que certos relacionamentos se dão dessa forma? Por que essa estrutura social precisa ser assim? As pessoas não vão mais procurar as bases para isso e o que baseou isso ao longo de toda a história. As pessoas vão simplesmente dizer como é que elas querem e preferem que as coisas sejam. Deixa eu dar um bom exemplo de como isso funciona. Antigamente, o divórcio funcionava de forma muito demorada, porque eles queriam dar tempo pro casal pensar e tal, ver se é realmente isso que eles querem. Agora não, agora o divórcio é uma coisa muito mais rápida e fácil. E o argumento do Estado é que o Estado não deve se meter na vida privada e particular das pessoas. Ora, mas como assim o Estado não deve se meter na vida privada e particular das pessoas? Primeiro, o Estado quer proibir os casais de disciplinarem seus filhos fisicamente. Não surrar a criança, porque já existia a legislação para isso, mas agora ele dá uma palmada. Entenda, o Estado não se preocupa em fazer sentido. Ele não está preocupado porque ele aprova uma lei com base em um princípio e outra lei com base no princípio oposto a esse princípio. Completamente antagônico. Eles estão simplesmente querendo fazer o que eles acham melhor. O significado de instituições que são milenares na sociedade não pode se transformar da noite para o dia pelo bel prazer de quem assim quer. Você precisa parar para analisar quais são os efeitos dessa modificação em toda a sociedade, não só a curto, não só a médio, mas a longo e a longuíssimo prazo. Você não pode pegar uma instituição milenar e transformar isso do jeito que você quiser. Tem os efeitos que isso vai gerar e tem que ser pensado isso para daqui para os netos, bisnetos e para o futuro do mundo. Então, a gente tem que entender o seguinte: o casamento ele tem algumas estruturas que regem o que ele significa. Certo? Então, a gente pode citar aqui 3 pilares principais, 3 estruturas básicas sobre o qual o casamento, a ideia de casamento, tem se sustentado em todo o decorrer da história. Eles, entre si, são hierarquicamente dependentes, mas a gente não vai abordar muito extensivamente isso não, porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Então vamos abordar eles e o porquê da existência deles. Os pilares são espécie, gênero e número. Obviamente, você observa que o número da nossa condição de casamento moderna na legislação é 2 pessoas se casam, o gênero é homem e mulher, e a espécie é a raça humana. Então, obviamente, qual é o liame, qual é a mita, qual é a ligação que existe nesses 3 princípios, muito nitidamente? Qual é? A reprodução da raça humana. Obviamente, por que nós defendemos tanto a instituição do casamento, socialmente falando? Porque ela é uma instituição que proporciona a perpetuação da espécie.
a perpetuação da espécie de forma válida, porque socialmente comprovada, o casamento monogâmico ele é muito mais salutar para a sociedade do que o casamento poligâmico. Então é por isso que a legislação busca defendê-lo. Então vamos lá, é bem simples a linha de raciocínio. Por que, na verdade, são duas pessoas que se casam? O casamento é estabelecido entre um homem e uma mulher. Simplesmente porque na raça humana nós só temos dois sexos para a procriação. Se nós tivéssemos um terceiro sexo, um terceiro gameta, o casamento seria entre esses três sexos, porque o propósito seria justamente defender que essas três pessoas, esses três indivíduos se unissem e procriassem. Mas como nós só temos dois gametas, temos um casamento defendido entre duas pessoas. Logo, se nós quebramos aquele pilar do gênero e nós arbitramos pelo nosso bel prazer de que o casamento pode ser realizado entre dois homens ou duas mulheres e não há o problema de se fazer uma diferenciação de gêneros aqui, o pilar do número perde completamente o seu sentido. Porque o pilar do número é dependente do pilar de gênero. Exatamente. Então, o casamento só é entre um homem e uma mulher, porque existe um homem e uma mulher. Então o casamento não é entre 3, 4, 5 pessoas, porque é dependente do número de gênero. Se você mata a questão do gênero, você mata a questão do número, e casamentos poligâmicos precisam, por coerência, ser liberados. Exatamente. Alguém pode contra-argumentar e dizer, não, Iago, mas aí no Oriente Médio, e pensa lá que cara, 30 mulheres, sei o quê. Não é casamento poligâmico. Não é um casamento com 30 mulheres. São vários casamentos monogâmicos seguidos. O cara só casa com uma mulher, depois ele casa com outra mulher, depois ele casa com a terceira mulher. E são casamentos separados, não é uma orgia. Exatamente. Entendeu? São casamentos separados com dias específicos. Eles não casam ao mesmo tempo, algo do tipo. É uma instituição de casamento entre duas pessoas. E uma dessas duas pessoas pode ter outra instituição de casamento. É uma coisa completamente diferente do que simplesmente ter um samba do crioulo doido. Mas esse samba do crioulo doido que precisa, por coerência, ser liberada por lei e ser até mesmo regida e legislada pelo Estado, já que a gente tem um Estado que legisla o casamento. Se você aceita o casamento homossexual e você mata o pilar do gênero, você tem que matar o pilar do número e permitir não simplesmente, como acontece no Oriente Médio, um homem casando com uma mulher, depois casando com outra mulher, mas que um homem casa ao mesmo tempo com 30 mulheres e que cria um tipo de bordel em casa. Uma espécie de um harém pós-moderno. Pós-moderno, legislado e aceito e regido por leis até pelo Estado. Você pensa que não? Mas, por exemplo, em Tupã, em São Paulo, foi registrada a união estável entre 3 pessoas. E nos Estados Unidos, eles realizaram o primeiro casamento gay triplo. Não é simplesmente uma pessoa que casou com uma, depois casou com outra. É o casamento triplo homossexual. Então já existem pessoas que estão buscando esse tipo de coisa e que vão, com certeza, usar o primeiro passo que o casamento gay vai dar para conseguir garantir para si também certos direitos, entre aspas, para conseguir esse tipo de coisa. No Tribunal de Justiça do Maranhão, inclusive eu falei também no outro vídeo, foi aprovado a união, foi reconhecida a união estável entre um homem com 2 mulheres também, que já praticavam a poligamia há vários anos. Então, é um princípio, é um pressuposto que está sendo aberto e que já está gerando seus resultados. Qual é o grande problema aqui? Como a gente já estava falando antes, a questão da legislação, que uma hora defende um princípio, outra hora defende outro, ainda que eles sejam antagônicos entre si, é fruto de uma cosmovisão esfacelada do Estado, que tenta simplesmente defender aquilo que está sendo gritado lá na rua. Então estão gritando que querem casamento monogâmico, a gente defende casamento monogâmico, estão gritando que querem casamento homossexual, a gente legisla sobre casamento homossexual. Qual é o problema disso? Essa bolha hipermoderna da sociedade, que age de acordo com o calor do debate, pode muito bem, mais cedo ou mais tarde, gerar a quebra do último pilar que a gente tratou aqui, que é a espécie. Então já existem uns caras meio doidos, mexicano que quer casar com a cobra, ou aquele brasileiro que queria casar com a cabra. Nos Estados Unidos, um cara que quer casar com os animais infláveis. No Japão, um cara que quer casar com uma personagem de videogame. E na Índia, uma menina que está sendo casada pelos pais com um cachorro para poder livrar uma casa dos maus espíritos. E um homem que foi preso porque passou 7 meses tendo relações sexuais com um cavalo. É o Calígula do século XXI. E como se não bastasse, na Alemanha, pessoas saem na rua protestando contra a legislação que proíbe a zoofilia. Então, não existem limites para a imaginação do pensamento pós-moderno. Então o que acontece? A gente não está querendo falar aqui de que uma coisa é consequência da outra, seja lá como for. De fato, liberar o casamento gay, quebrando o parâmetro do gênero,
vai, consequentemente, quebrar o parâmetro do número. Isso. Então, é consequência da outra, sim, o fato de você ter que liberar um casamento entre 30 pessoas ao mesmo tempo. Sim. Mas não é consequência necessária o parâmetro da espécie, porque o parâmetro do gênero depende da espécie, não a espécie depende do gênero. Exato. No entanto, quando você derruba um dos pilares por causa do desejo de uma pessoa, surge um grupo dizendo, meu desejo de casar é com este grupo, e para que eu case com essa pessoa, este grupo, que não é previsto por lei, eu quero quebrar este pilar da constituição do casamento. O que impede que outra pessoa, manifestando também um desejo, quebre outro pilar, que é o pilar do gênero. Então a gente não está necessariamente dizendo que os ativistas pelo casamento gay estão manifestando um pré-ativismo pela zoofilia, mas... Nem dizendo que ser homossexual é tão ruim quanto ser zoófilo. Pois é, tipo assim, não coloque palavras e argumentos onde esse vídeo não vai. O que a gente está querendo dizer é que o que o pessoal pró-casamento gay não está conseguindo perceber é se eles forem coerentes com os próprios argumentos, eles vão dar margem para coisas que nem eles querem. Exato. E aqui vale a gente falar de outro ponto, já que a gente tá tratando disso frente à legislação. O nosso modelo de casamento, principalmente o do Brasil, ele é fundamentado em pilares morais e conceituais necessariamente cristãos. Como o próprio Habermas fala, não existe praticamente nenhuma instituição do Ocidente que não beba das fontes morais do cristianismo. Ainda que exista a instituição do casamento em culturas mais antigas, o casamento ocidental, e especificamente o brasileiro, conforme o molde que a Constituição assim estabeleceu, ele bebe de fontes da moral cristã. Então, quando muitas vezes foi dito isso num discurso no Congresso, de que, mas isso é um pensamento religioso, é um pensamento que está massificado pela religião cristã, mas na verdade esse pensamento massificado pela religião cristã serviu de sustentáculo para a sociedade ocidental até hoje. Nós somos uma geração completamente ignorante das nossas origens, daquilo que fez com que nossa sociedade conseguisse funcionar, e a gente simplesmente é uma geração sem umbigo, sem cordão umbilical, entendeu? A gente quer não preciso do passado, não preciso disso, não preciso das leis, não preciso desse modelo, não importa sou eu, mas cara, a gente vive em sociedade, você tem que prestar atenção porque foi que fez com que a gente existisse. Exatamente. E o principal ponto é, casamento gay necessariamente não é uma igualdade. Antes disso, ele é um privilégio estabelecido. Alexis de Tocqueville já tinha dito nos Estados Unidos, quando estava se implantando a nova modalidade de democracia no Ocidente, de que o grande problema das minorias dentro de uma situação democrática é de que nós corremos o risco de sermos dominados pelas minorias. As minorias se tornam ditatoriais, ou seja, o direito das minorias, com base naquilo que é o geral da sociedade, tenta se tornar tão sobressalente que nós terminamos sendo levados a ceder em nome do bem comum, quando na verdade não há o bem comum. E eu acredito que seja exatamente o caso do casamento gay. Por quê? Olavo de Carvalho dá um exemplo muito engraçado, um pouco jocoso, mas eu acho que vale a pena citá-lo aqui, que ele diz o seguinte, olha, se o indivíduo nasce sendo humano, mas dizendo para todos de que ele é um boi zebu, eu não posso, pela legislação, de forma alguma, obrigar que essa pessoa pare de mugir. E eu posso, por educação, dizer que ele é um boi zebu mesmo e acabou-se. Mas o que eu não posso é estender essa minha educação e essa minha cordialidade do cotidiano para a legislação e forçar com que todas as pessoas enxerguem corcova no camarada. Então, esse é o ponto. O casamento gay ele não precisa ser demonizado pela legislação, mas pelo mesmo princípio, ele também não pode ser simplesmente defendido e promulgado como se fosse uma atividade que devesse ser copiada, imitada, ou que fosse, como me perdoe o exagero, mas como está sendo, sacralizado pela mídia. O que acontece? Você tem um grupo de pessoas que luta para deixar, que começou talvez lutando para deixar de ser visto como um ser anormal, algo do tipo. O Conselho de Psicologia antes via o homossexualismo como uma doença. E era socialmente inaceitável em determinado nível, dependendo da sociedade e tudo mais, mas dentro do nosso mundo atual, do fluxo que as coisas têm seguido no mundo ocidental e tudo mais, não era algo muito normal. O que acontece? As pessoas começaram a batalhar para deixar de serem vistas assim. Só que agora elas batalham para condenar a heteronormatividade. Elas não estão lutando mais simplesmente para não serem espancadas na rua. Elas estão lutando para que o padrão da sociedade pare de ver o heterossexualismo como algo normal e a homossexualidade como algo anormal, no sentido de não o padrão natural das coisas. Então eles querem que homossexualidade e heterossexualidade sejam nas constituições das nossas leis, sejam na estrutura social, na mídia, na cultura, vistos como se fossem dois caminhos
iguais e naturais da vida. Quando, falando a longo prazo, uma sociedade plenamente homossexual tenderia à morte, porque não haveria reprodução. Então tem mais um ponto, mas antes de eu falar, cabe uma ressalva do seguinte: nós não somos libertários, nós não acreditamos de que o Estado não deva fazer absolutamente nada em relação à sociedade, não possa fazer uma legislação que mexa em alguma coisa aqui ou ali. A gente está mais pro conservadorismo. A gente está muito mais pro conservadorismo do que pro libertarianismo, mas o que acontece é o seguinte: se a gente permite que o Estado mexa na base daquilo que é a formação da família, daquilo que é a instituição do casamento, e altere isso da forma como ele quer, o que é que impede que o Estado propriamente regule as ações intercasamento e fazer coisas absurdas, como é feito em países como a China, que existe lei sobre a procriação, as pessoas não podem ter mais do que um filho, ou limitar o casamento interracial, tipo, as pessoas, o branco não pode casar com o negro não pode casar com o branco, simplesmente por conta do ódio da população. Existe um ódio ainda muito latente com relação a isso em estados que tiveram uma história acerca desse momento, como é o caso do Texas. Até hoje existem programas de televisão que, de certa forma, influenciam o pensamento de que um branco não pode casar com um negro. Até hoje no Brasil você tem postagens dizendo que o Joaquim Barbosa, por ser casado com a loura, ele é um racista miserável. Exato. E que se isso é um tipo de apartheid matrimonial, não sei o que é. Então se esse tipo de coisa for sendo fomentado pelo Estado. Pois é, então, se nós permitimos que as ideologias minoritárias e necessariamente erradas controlem o processo legislativo, de modo que o Estado tenha um poder tal que ele possa alterar a formação do alicerce do que é o conceito de família, ele vai poder muito bem se meter nas relações familiares, meu amigo. E aí, a ditadura tá feita. E dessa vez é ditadura de verdade. Então algo que a gente precisa deixar em negrito ao final desses argumentos que a gente já traçou aqui é de que a gente está se opondo necessariamente à instituição do casamento ser estendida ao pensamento homossexual. Mas de forma alguma nós estamos nos colocando contra o direito do homossexual em si, até porque ele é um ser humano como qualquer outro na sociedade e ele, como tal, merece ser respeitado e ele é um sujeito de direito tal qual como qualquer outra pessoa. E a gente não está dizendo também que esses problemas que os homossexuais, quando se unem amorosamente, que eles encontram como visita no hospital, pensão, dependente de plano de saúde, de coisa do tipo, de que isso não precisa ser pensado e resolvido. O que a gente entende é que o modo como isso precisa ser resolvido é de outra forma que não a legalização do casamento gay, porque isso vai gerar muito mais problemas que soluções. Exato. Talvez até mesmo pros homossexuais a longo prazo. Mas e agora tem um pessoal que manda alguns argumentos pra gente, né? O Zezinho. Ah, mas você tá tirando o direito dos gays. Como é que a gente vai estar tirando o direito de alguém se esse é um direito que ele não tem? A gente não tá querendo pedir, por exemplo, que alguém que merece um direito, que deveria receber esse direito, receba. O que a gente tá impedindo é que alguém que não merece esse direito, receba. A ideia não é merecimento de meritocracia. É merecimento de eles não se enquadram em um grupo que, dentro da definição histórica, milenar, basilar e que faz sentido ainda hoje de casamento, pode se fazer valer das coisas que o casamento fornece. A gente não está querendo impedir que eles recebam algo que é do direito deles. A gente está querendo impedir que a sociedade seja prejudicada de forma geral e até os gays, como membros da sociedade, sejam prejudicados a longo prazo por dar a eles um direito que não é dado, não cabe a eles. É a mesma coisa de você ver o seguinte, por exemplo, nem todos os direitos que cabem a uma mulher cabem a um homem. Exatamente, então a mulher ela necessariamente ela é mais frágil, ela talvez precise de uma proteção maior em certos momentos e ela não possa ocupar todos os cargos. Por exemplo, uma mulher necessariamente ela não pode ser agente penitenciário de um presídio masculino. Então isso seria irracional. Por quê? Porque a própria condição natural da mulher coloca ela em uma desigualdade que precisa ser respeitada. Então não é ser injusto com a mulher, pelo contrário, é buscar ser cada vez mais isonômico, é buscar ser cada vez mais correto dentro desse princípio. Então a mesma coisa com o heterossexual e o homossexual. Ter uma sociedade justa não é simplesmente sair dando os mesmos direitos para todo mundo, mas é lidar com as individualidades de forma individual e perceber que certos grupos, como são diferentes de outros grupos, precisam de direitos e às vezes de deveres diferentes de um grupo. Os direitos e deveres de um militar não é o mesmo direito e dever de um civil, os direitos e deveres de uma mulher não são os mesmos direitos e deveres de um homem e por aí vai. Exato. Os direitos e deveres de uma criança não são os mesmos direitos e deveres de um adulto. E o modo como esses direitos de casamento se dá para homossexual e para heterossexual não são iguais. Isso é normal dentro da sociedade de direito justa e igualitária até. Ah, mas esse é o mesmo argumento que é usado para proibir o voto das mulheres e para
impedir que os negros tenham liberdade. Isso eu ouço o tempo inteiro. Deixa eu dizer, se você usou esse argumento de alguma vez na sua vida, arrependa-se e deixe de ser burro. E crê no evangelho. E crê no evangelho. Porque isso é muita bobagem. Por que é uma grande bobagem? Porque para você aplicar liberdade a negros, você não tem que redefinir o significado de liberdade. E se precisasse redefinir, teria que ser olhado com cuidado. Para você aplicar o direito de voto a uma mulher, você não precisa redefinir o significado de uma instituição milenar chamada voto. Você precisa só aplicar esse direito às mulheres. Para você aplicar o significado de casamento para os homossexuais, você precisa redefinir e modificar todo o significado de casamento para poder fazer isso. E aí que está a diferença, meu amigo. O gay não é o novo negro. O gay, ele é um outro grupo diferente e você não pode aplicar essas coisas. Outro argumento foi de que você precisa ter dois indivíduos que são sujeitos de direito para que você possa ter um casamento. E que o casamento zoófilo ou com objetos inanimados nunca vai acontecer se o casamento gay for aprovado. Pois é, acontece que isso é uma questão de tempo. Como ficou muito claro pelos argumentos que a gente trouxe aqui, se não que uma coisa dependa da outra, mas se a humanidade continua evoluindo e quebrando princípios à medida como ela vem fazendo hoje, o próximo passo vai ser esse. E necessariamente. Então a questão é, hoje a nossa preocupação é pela defesa da instituição do casamento no que concerne a batalha pelos ativistas gays. No futuro muito próximo, na verdade no futuro que já chegou em algumas questões, Em alguns países também, a batalha já é contra a zoofilia, contra a pedofilia, contra o casamento a objetos inanimados. Nós temos associações grandes nos Estados Unidos lutando pelo direito de homens casarem com garotos. É a AMBLA. Associação pelo Amor entre Homens e Meninos. Pois é. Então é uma associação que busca defender a pederastia como sendo uma coisa natural e socialmente válida. Então essa batalha pode não estar no cotidiano dos brasileiros hoje, mas já está no cotidiano de muitas pessoas por aí. Ah, mas o Estado não é laico? Justamente, o Estado é laico. É por isso que a gente não tá com a Bíblia aberta aqui, tentando mostrar aqui porque Deus odeia, não pode. Porque o Estado é laico, vamos colocar nesses termos, e a gente está descendo ao pressuposto do outro, para simplesmente dizer, olha, mesmo sem precisar abrir Levítico e Romanos, a gente Levítico. mesmo sem precisar abrir Levítico e Romanos, a gente está mostrando como a estrutura do casamento gay é uma coisa que vai fazer mal para a sociedade. Ah, mas se o casamento gay for aceito, é algo, nenhum gay a mais vai aparecer no mundo. Existe esse argumento? Existe, me mandaram esse. Por favor, não, você apareça. Apareça, eu quero conhecer você, quero poder conversar com você pra saber, isso deve ser doença, gente. Então, qual é o grande ponto? As pessoas não percebem que a sexualidade ela é desenvolvida à medida que você vai se formando como ser humano. Então, uma sociedade que começa a aceitar o casamento gay, uma sociedade em que a homossexualidade começa a ser vista como algo natural e normal, em um caminho lado a lado com a heterossexualidade, a heteronormatividade é destruída, e como o Sakamoto quer, os padrões de masculino e feminino se destroem e meninos brincam de boneca. Giraldelli. Um beijo pro Sakamoto e pro Giraldelli. Você vai ter uma sociedade em que homens, quando começarem a descobrir sua sexualidade, na primeira experiência que eles tiverem de sexualidade um pouco mais transviada, eles vão achar que são gays. Então aquele meninozinho que brinca com outro meninozinho e pega no outro, dá um beijo no outro, coisa do tipo, não vai mais ser visto como uma coisa da criança. Uma criança tem um jeito mais afeminado. Não vai ser visto como uma coisa que o pai vai repreender. Vai se tornar uma coisa que a sociedade vai... Ah, ele é gay. A menina vai ser taxada, nasceu gay. Acabou. E já existe. Já existe. Já então, existe. Acaba que... Por que você encontrou um número cada vez maior de crianças voltadas ao homossexualismo hoje em dia? Principalmente em colégios públicos e coisas do tipo. É porque nós temos agora uma sociedade que faz com que estimula que a partir que a criança encontra qualquer traço ou tem qualquer relacionamento que soe, que pareça ou que lembre o homossexualismo, ele já se defina mortalmente como gay. Pois é. Tudo mais. Então, aprovar o casamento gay é aprovar uma instituição social que vai promover que crianças e pessoas se tornem e aceitem e cada vez mais busquem isso como uma saída para os seus dilemas. Porque ao invés de simplesmente se defender o posicionamento gay, o que está sendo feito é incentivando o desenvolvimento do comportamento gay onde antes não havia. Então está sendo sacralizado, literalmente sacralizado, o comportamento gay. E esse é o grande argumento, que é o argumento que eu mais gosto. Esse é o contra-argumento que eu prefiro, que usaram muito pra gente. Isto é um declive escorregadio. Explica pra gente, Thiago, o que é um declive escorregadio? O declive escorregadio é uma falácia lógica quando você pega um argumento, uma questão, uma proposição, o que for, você diz então indevidamente que isso vai levar a outra coisa, que não necessariamente vai levar, e tenta provar que esta outra coisa é falsa. Não pode. Basicamente, o declínio escorregadio é uma aplicação ruim da redução ao absurdo. Isso. A redução ao absurdo é mostrar que as consequências de algo
e consequências válidas daquilo são ruins para provar que aquilo é ruim. O declive escorregadio é provar que com falsas consequências daquilo é ruim para dizer que aquilo é ruim. De modo algum que a gente falou que é um declive escorregadio por um motivo muito claro. A gente não está forçando consequências indevidas ao casamento gay, mas está tentando provar por A mais B que consequências claras do casamento gay são ruins. E essas consequências são reais, elas não são consequências hipotéticas. Esse vídeo não está sendo feito em 1714, esse vídeo está sendo feito em 2014 e a gente já está vendo tudo isso que a gente falou aqui são notícias que a gente vai colocar os links e que você pode constatar por uma simples pesquisa no Google. As pessoas ficam repetindo como se fosse um mantra: declive escorregadio, declive escorregadio, declive escorregadio, para tentar se livrar do negócio, ou então só faz xingar. Quando na verdade elas não sabem qual é o declive escorregadio e aplicam essa ideia de declive escorregadio a nosso argumento sem provar que é realmente o declive escorregadio. Se é um declive escorregadio, me prove por A mais B em como as aplicações e as consequências do casamento gay que a gente expôs aqui não são consequências de fato. A gente reconhece que fez um declive escorregadio e mais, mesmo que a gente reconheça que cometeu um declive escorregadio, a gente ainda vai ser contra o casamento gay, porque a própria instituição do casamento gay, como a gente mostrou, é ruim mesmo sem os declives. Se existir declive. Entre aspas, né? Entre aspas, né? Então, o que acontece? Se a gente não cometeu declive nenhum, não adianta repetir esse mantra. Se a gente cometeu, prova aqui bem direitinho, através de lógica aristotélica, com silogismo, arrumadinho, que eu creio em você. Dou até um like no seu negocinho e faço um vídeo pedindo desculpa. Pois é. Com seu nome. Boa. Né? Julie. Um abraço pra você. Beijos na alma. Mas então, Iago, qual é o livro da semana? Então, a gente escolheu aqui um livro na minha estante bom pra poder mostrar como o casamento gay é uma coisa ruim. E o melhor livro que a gente encontrou pra mostrar como o casamento gay é uma coisa destrutiva pra sociedade é a Constituição do Brasil. Leia, de 87, que vai... essa tá boa, tá atualizada. Tá boa, atualizada, tá bonitinha. Leia essa que vai fazer bem. Brincadeira. Brincadeira, era a Bíblia. Era Levítico. O livro de verdade da semana, indicação não àqueles que são contra o casamento gay. A gente acho que já mostrou vários argumentos pincelados de vários livros, vários textos. Não conheço nenhum livro só que lide com essa questão, então a gente não vai indicar nenhum livro sobre isso. Mas a gente queria dar uma dica para os pais. Uma vez que muitos pais, já que a gente comentou agora há pouco, possam estar vendo no seu filho, ou em parentes, ou em crianças que você dá aula, ou em crianças da igreja, ou o que for, manifestações de homossexualismo. Então a gente quer indicar este livro, que se chama Homossexualidade, um guia para orientação dos pais para a formação da criança. Foi escrito por duas pessoas, Joseph Nicolosi, que é um PhD, e Linda James Nicolosi. É um livro muito bacana, é científico, é pastoral, é prático. Ele vai te dar muito boas dicas sobre como lidar com a criança, com dicas práticas e tudo mais, que possa estar manifestando a homossexualidade de alguma forma. É da Shed Publicações, é baratinho, pequeno, tem notas de rodapés que valem o preço do livro, dicas de coisas para fazer na semana, dicas para os pais, para os professores, amigos, tudo. Compre, é baratinho, vai ajudar você a lidar com essa questão se você quiser. A gente não está ganhando nada por isso, é simplesmente para poder indicar o material para aqueles que precisam de ajuda. O link para comprar sempre aqui na descrição. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, mais uma segunda-feira com o dever cumprido. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, curta, compartilhe aqui com os amigos, comente lá no Facebook, mande para aquele seu amigo que entrou já numa discussão com você por 1 milhão de vezes sobre esse assunto. E nós esperamos que realmente tudo que a gente falou aqui tenha conseguido concatenar algumas coisas para poder gerar uma reflexão bacana para você que já vinha pensando nisso e para você que não tinha ainda parado para poder refletir, que seja um bom princípio para tudo. É isso, então nos vemos na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.